Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Espero que este vídeo te encontre bem, assim também como a sua família. A palavra de hoje, já é preciso que eu diga, é uma palavra de exortação. Eu acredito que Deus, Ele fala conosco de diversas formas. Palavras de amor, de consolo, de carinho. E em algumas vezes é preciso também uma palavra de exortação, de ânimo. E eu até diria de disciplina, para que nós possamos acordar do nosso sono e tomarmos posição diante de Deus. Deus tem me tocado nesses últimos dias, nesse assunto, nesse ponto. E a palavra, ela bate primeiro em mim, ela corta primeiro em mim, para depois cortar do lado de vocês. Então, para isso, eu gostaria de ler um versículo apenas na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus. Abriu sua Bíblia aí? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Glória a Deus pela sua bendita palavra. Bom, pelo versículo você já deve imaginar que eu vou tratar de salvação. Salvação é algo que desde quando o mundo é mundo, né? Existe desde quando o pecado entrou no mundo, na verdade, o homem necessita de salvação. E Deus promete a salvação lá para o primeiro casal, de que haveria um que nasceria, que pisaria a cabeça da serpente. Mas essa promessa, ela demorou milhares de anos, eu diria, para se cumprir em Cristo. Os profetas e os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento pensavam salvação um pouco diferente de nós. Eles tinham uma promessa e morriam baseados nessa promessa, como nos diz o autor da Epístola aos Hebreus no capítulo 11. Não viram, não tocaram, não vivenciaram, mas morreram crendo, com fé na promessa. Então a fé já era importante, mesmo na antiga aliança, onde as pessoas morriam e iam para o descanso eterno, onde o Novo Testamento chamará de seio de Abraão, que já não existe mais depois da morte de Cristo. Depois veio Jesus, anunciando o evangelho do reino, anunciando o evangelho dos céus, as boas novas de salvação. E depois da morte de Jesus, o véu é rasgado e o acesso a Deus é permitido de uma maneira plena a todos os crentes, sem intermediários, sem pontes. É direto o acesso com Deus. Mas a concepção de salvação, ela foi ganhando corpo na história do cristianismo, na história da igreja. Pelágio, lá nos primeiros séculos, vai dizer que é preciso uma ajudinha humana para ser salvo. As obras ajudam no caráter salvífico. Ele vai dizer que ao homem é possível ficar sem pecar, é possível atingir um tal nível de perfeição que você possa estar santo e irrepreensível nessa vida. Já Agostinho, ele pensa diferente. Agostinho vai formular a sua doutrina, principalmente
ditada por Paulo aos Romanos, de que nós somos salvos somente pela graça. Pela graça somente. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos. Agora, essa graça, muitas vezes ela é mal entendida, mal compreendida e mal interpretada por nós cristãos. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, muitos séculos depois, vai chamar isso de graça barata. E é um termo em voga hoje em dia, pois muitos de nós estamos barateando a graça de Deus, achando que podemos fazer qualquer coisa, que ainda assim estaremos salvos. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele foi gratuito para nós, mas isso não quer dizer que não custou nada. Ele custou o sangue de Cristo. Ele custou a última gota de sangue de Jesus. Então ele teve um preço muito excessivo, mas Deus ainda assim nos outorga gratuitamente. O que eu posso dizer a respeito da salvação? O que eu posso dizer a respeito da salvação, e essa é a minha opinião, é de que o Deus que se esvaziou para que nós pudéssemos ganhar tudo, e entenda tudo o que eu digo como o principal de tudo, que é a salvação das nossas almas, que é a vida eterna. Isso é tudo. A vida que nós temos aqui na terra, comparado com a vida eterna, é apenas uma centelha, é apenas uma gota de água em todos os oceanos, em todos os lagos e rios da terra. Não é nada. Não é nada. Então o Deus que se esvaziou para que nós ganhássemos tudo, em contrapartida a isso, ele requer de nós que nós também nos esvaziemos de tudo para poder ganhá-lo, para poder recebê-lo, para poder ter comunhão com ele, para poder colocá-lo no topo do nosso coração, no lugar mais sublime do nosso coração, no primeiro lugar em nossos corações. O que eu quero dizer com isso? É que é preciso haver uma disposição na nossa salvação. E é sobre isso que Paulo está falando aqui aos Filipenses. O que significa operai a vossa salvação? Quero me deter principalmente nessa última parte do versículo. O que significa isso? Operar a salvação. No meu entendimento, no meu ponto de vista, em minha opinião, a nossa salvação, ela não pode produzir estática. Ela não pode produzir crentes estáticos. Ela não pode produzir crentes imóveis, crentes inaptos, ineptos, crentes que não saem do lugar. A salvação, ela precisa produzir em nós um movimento, uma ação, uma disposição para servir. E eu quero dizer, antes de tudo, para que vocês não me compreendam mal, eu não estou dizendo que a nossa salvação depende disso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós fomos salvos pela fé em Jesus Cristo e pela graça de Deus somente. Só isso. Eu sou adepto da graça. A graça me alcançou, a graça me atingiu, a graça veio sobre mim. E eu entendi sozinho, através da palavra de Deus, obviamente, mas sem ninguém me explicar. Não tive mentores espirituais para que me explicassem isso, de que a graça era sim suficiente na minha vida, que eu não precisava de obras. Eu não estou dizendo que você precisa dessa disposição para ser salvo. Eu estou dizendo sim que aqueles que são salvos, eles são dispostos. Aqueles que são salvos,
eles entram em ação. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqueles que são salvos, eles não ficam estáticos, parados no mesmo lugar. A ação, a disposição, ela acontece porque você é salvo e não para você ser salvo. Consegue compreender a diferença? Não fazemos para sermos salvos. Fazemos porque somos salvos. Isso faz toda a diferença. E é disso que Paulo está falando aqui. Operai. Esta palavra no grego, ela tem vários significados. E eu peguei algumas bíblias aqui para dizer como está esse operai. Então, na revista e corrigida está: operai a vossa salvação. Já na revista e atualizada está: desenvolvei a vossa salvação. Já na NVI ainda está mais enfático: ponham em ação a vossa salvação. Já na versão transformadora está assim: trabalhai com afinco a vossa salvação. Já na versão britânica está: efetuai a vossa salvação. E por fim, na versão católica está: trabalhai a vossa salvação. Conseguem entender que é preciso haver uma disposição de nossa parte? O ladrão na cruz, ele não teve tempo para isso. Ele morreu salvo, porque não teve tempo para efetuar, trabalhar, colocar em ação a salvação dele. Ele aceitou Jesus nos últimos momentos da sua vida. Não houve tempo hábil para que ele pudesse demonstrar a sua salvação com algum trabalho, com alguma efetuação, com alguma disposição. Mas, quando Jesus se encontra com Zaqueu, o publicano, e quando Jesus pede para que ele desça da árvore para o receber, para o encontrar, porque ele desejava posar na casa de Zaqueu, Zaqueu então fala palavras muito interessantes. Zaqueu, ele vai dizer que ele estava se sentindo perdoado por Jesus. Lucas 15, né? Se não me falha a memória. Não é Lucas 15. Mas ele vai dizer: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então ele se sentiu salvo. Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa. Não porque ele ia restituir o que ele tinha defraudado aos outros, mas porque ele tinha acreditado, crido em Cristo primeiramente. Mas essa crença, esta fé, gerou nele uma disposição para mudar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Paulo ele começa dizendo: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Paulo está falando sobre obediência. A obediência tem o seu lugar no reino de Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos demonstrar que amamos a Deus guardando os seus mandamentos. Disse Jesus. É guardando os mandamentos que nós apresentamos o nosso amor a Deus. É guardando os seus mandamentos.
é guardando a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E a igreja em Filipos obedecia ao ensino de Paulo, quer na presença, quer na ausência dele. É muito fácil ser crente dentro da igreja durante as 2 horas de culto. Mais difícil é as outras 22 horas do dia, quando você está sozinho, quando ninguém lhe vê, quando só Deus e o mundo espiritual é a sua testemunha. O que é que você faz no oculto? O que é que você faz escondido? O que é que você faz quando ninguém está vendo? Sabendo que o mundo tudo está patente ao mundo espiritual à nossa volta. E Paulo continua: assim também operai a vossa salvação. Nós já falamos um pouquinho sobre esta operação, do que significa. Com temor. E aqui este temor não é, de uma certa forma, como muitos têm sentido e vivido Deus. A religiosidade, ela faz com que nós achemos que o relacionamento com Deus é baseado em castigo e recompensa. Se você fizer assim, você vai ser abençoado. E assim, as igrejas neopentecostais, a maioria delas, não quero generalizar, tem pregado um evangelho light, um evangelho que só chega aos ouvidos dos seus ouvintes as partes boas, as partes que lhe interessam, e não a Bíblia toda. Nós devemos pregar a Bíblia toda para o homem todo. É o que eu sempre digo. Então, muitos têm o seu relacionamento com Deus baseado na recompensa. E outros baseiam o seu relacionamento com Deus no castigo. Se eu não fizer, eu vou pagar o preço. Se eu não for à igreja, Deus irá me enviar ou me mandar para o inferno. Servem a Deus com medo de ir para o inferno. Veja, meus irmãos, nenhuma maneira nem outra, nem um jeito nem outro, nem um lado nem outro tem razão nessa história. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é e devemos temê-lo pelo seu caráter. Bendito seja o nome do Senhor. Esse temor não tem a ver com castigo, e sim a ver com respeito, com reverência, com sensibilidade à sua vontade. Esse temor, ele tem a sua raiz em Deus, e em Deus somente, não nas bênçãos dele, não na justiça dele, mas nele, na pessoa dele, no caráter dele, em quem ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não só temor, mas também com tremor. E isso não quer denotar medo. Não é medo, não é de medo que Paulo está falando, mas é de responsabilidade. Responsabilidade. Aqueles que, eu costumo dizer que para servir a Deus é preciso ser homem de verdade. Porque se não for homem de verdade, você não consegue servir a Deus como Ele é. Deus chamou homens de verdade. Deus chama mulheres de verdade, que são capazes de negar a si mesmo, que são capazes de ver o Evangelho todo, a Bíblia toda, para o homem todo. Bendito seja o nome do Senhor. É esse tipo de gente que Deus chama para si. E se ela não é assim, Deus transforma em alguém assim. Bendito seja o nome do Senhor.
É muito difícil você ver algum pregador do Novo Testamento falando: Jesus te ama, Jesus ama você do jeito que você é. Não. As pregações do Novo Testamento não são assim. As pregações do Novo Testamento são mais ou menos assim: arrependa-se, arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. A pregação bíblica apostólica, ela levava os seus ouvintes a perguntar: o que faremos? Foi isso o que os ouvintes lá no dia do Pentecostes perguntaram, depois que Pedro pregou o primeiro sermão pentecostal da história. Depois dele pregar, aquela multidão que estava ali reunida, aquelas quase 3.000 pessoas que se converteram, elas perguntaram: que faremos, varões, irmãos? Note, eu comecei a falar sobre disposição. E é isso que o Evangelho causa em nós: disposição. O que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer? Fazer denota ação, denota sair da letargia, sair da estática, sair de uma estagnação onde você está e partir para a ação. É por isso que coloquei o título desta mensagem como Salvar mais Ação. Porque a salvação gera uma ação em nós. Precisamos agir por Deus. Precisamos ter disposição em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É aquilo que o salmista lá atrás vai dizer: que darei eu ao Senhor? Salmo 116. Por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Há de se ter uma disposição em nós para servir o Senhor, para entrar em ação para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico vendo no Novo Testamento quando Jesus curava as pessoas. E Jesus pedia inutilmente. Vou dizer de novo, inutilmente. Não conta para ninguém. Guarda silêncio. E não adiantava nada Jesus falar isso. É claro que Jesus falava com um objetivo. Ele não queria que a sua fama ficasse tão grande, porque ele sabia que quanto mais famoso ele se tornaria, mais perto da morte ele chegaria. E Jesus tinha uma data para morrer, um dia certo para morrer. Ele tinha que ser o nosso Cordeiro Pascal. E quando ele falava isso para as pessoas saíam e começavam a contar aquilo que Jesus tinha feito. Eu, meus irmãos, sinceramente não acredito que Deus lhes imputou pecado por isso. Elas desobedeceram um pedido de Jesus. Mas eu não acredito que lhe foi imputado pecado. Porque quando você é curado, quando você é salvo, quando você recebe uma graça divina, o que você quer é falar, é contar aos quatro ventos, é contar para todo mundo o que Deus fez na sua vida. Eu fui curado do Guillain-Barré e por isso eu conto aonde quer que eu vá e eu tenha a oportunidade, eu conto aquilo que Deus fez na minha vida, porque foi uma bênção recebida dele e eu não posso deixar passar isso despercebido. É preciso que nós tenhamos ação no reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de hoje é para te chamar à ação, é para te chamar à disposição, é para te chamar ao confronto. Quando a graça nos encontra,
quando nós nos encontramos com a graça de Deus, a graça é muito maior que nós, é muito mais poderosa que nós, e nós esbarramos com ela. E quando você se esbarra com algo mais sólido que você muda de direção, você está indo para frente, você esbarra com algo, você vai para trás, mas você não fica estático, você se movimenta, você dá alguns passos na direção contrária. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que a salvação tem que fazer em nós. Ela tem que produzir esse tipo de ação, ela tem que produzir esse tipo de movimento, ela tem que produzir esse tipo de disposição, porque aqueles que são salvos por Jesus, eles têm que agir de acordo com os filhos de Deus, eles têm que colocar em ação a sua fé, a sua salvação, operando a sua salvação com temor e com tremor. Bendito seja o nome do Senhor. Sabendo que existe um Deus no céu que pedirá conta de tudo. E nós, como atalaias, como porta-vozes de Deus, temos que anunciar ao mundo que Jesus Cristo está voltando, que Jesus Cristo está às portas, e de que nós somos, sim, uma extensão de Deus na terra, para levar o evangelho a quem necessita, a quem precisa, a quem está chorando, a quem não tem esperança, a quem está sem solução, a quem está pensando em se matar. Temos que levar este evangelho a toda criatura, independente de quem seja, mas temos que agir, porque Deus vai agir através de nós. Deus não enviará anjos para pregar o evangelho, não. Quem tem que pregar o evangelho sou eu e é você. E é Deus agindo através de nós. E é Deus agindo além de nós. E é Deus agindo apesar de nós, que nós vamos fazendo a obra de Deus. Que Deus vai operando em nós o querer e o efetuar, como diz a palavra. O querer dele e o efetuar, que gera ação em nós, que gera disposição em nós, que gera movimento em nós, para que as pessoas assim cheguem ao conhecimento da verdade, para que as pessoas sejam salvas e principalmente para que o nome de Jesus seja glorificado. Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra fique em sua mente, que você possa refletir e meditar sobre isso, de que a salvação de Deus em nós produz ação, produz disposição, produz movimento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.